Só que como a gente levou 1 ano para encontrar esse negócio, a gente já foi descobrindo outros vistos que tinham aqui dos Estados Unidos. Outras opções que tem várias opções, né? Porque o visto E2 é um visto de não imigrante. Então, não te dá direito a green card, você sempre não tem a residência permanente, né? Você não é um residente permanente. Sim, tu mora, tem negócio, paga imposto, Exato. Mas eles não te consideram residente permanente. É triste isso. E daí o que acontece? Meu filho super bem aqui, indo super bem na escola, e quando chega na hora da faculdade, ele vai ter que entrar como um estudante internacional, porque ele não é um residente. E aí paga o preço, né? E daí paga o preço, Sim. como qualquer outro estudante internacional. Sim. E a gente estava crescendo, querendo ficar por aqui, e a gente descobriu o EB2. O EB2 é um visto de employment based, que a base é empregado, né? Seria um empregado. E existem vários níveis, o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. No nosso caso, o EB2 era o mais adequado. Porque se encaixava no perfil de vocês. A gente conversou com a advogada, e a advogada falou assim, não, você se encaixa no EB2. Ok. Só que na hora de fazer o plano, eu falei, bom, dessa vez quem vai fazer o plano sou eu. Sim, porque já teve a experiência já do estava E2, sabendo. já tinha feito o business plan, já tem 30 anos de experiência no assunto. E daí o que aconteceu? Quando a gente foi ver o material, a gente entender, porque eu sou uma pessoa de marketing, a gente sempre estuda o mercado, estuda o que você tem que aprender, o que você tem que entregar, qual que são os diferenciais. Sim. E daí se a base desse visto, né, a natureza do visto é especialidades, por que eu ia fazer um business plan? Eu não conseguia entender na época. E olha só. Eu falo assim, mas por que eu vou fazer um business plan se o que eu tenho que demonstrar são as minhas habilidades? Não faz sentido. E daí foi uma discussão. E vai, e volta. Eu sei que, assim, passei uns 6 meses dissecando o site da USCIS. Uau! Entendendo o que eu precisava entregar para eles. E o que a gente percebeu? Que, na verdade, quando você vai apresentar um EB2 NIW, que ele vai te dar dispensa de ter uma oferta de trabalho, você tem que oferecer algo para os Estados Unidos. Ok, você quer morar aqui? Ok. Mas o que você vai fazer aqui que é de nosso interesse? Sim, que seja relevante, que vai colaborar com a economia. Isso. Então, além de você demonstrar que você tem especialidades, que você está acima da média e que você está bem posicionada para cuidar deste negócio, este negócio tem que ser de interesse nacional. E aí que os detalhes que fazem diferença e o bom planejamento desse... Exatamente. Daí o que a gente fez? A gente estava numa fase no meio da pandemia, todo mundo estava com problemas de aguardando tipo 24 meses, 18 meses para ter uma posição, ou aplicava e morria, né? Desaparecia a aplicação da pessoa. E a gente... Na época, a advogada falava assim, olha, não está bom para aplicar. Não está no momento bom. O melhor é se fosse um EB3. O EB3 é um outro visto onde você já tem um sponsor, ou seja, você tem alguém que está querendo te contratar. Já tem um emprego garantido. Ou pode ser no EB2 ou no EB3, só que o EB2 sem ser o NW. E eu falei assim, olha, eu não tenho. E a gente pegou e montou e falou o seguinte, eu não vou fazer um business plan. A minha proposta é ter uma consultoria de negócios, é ter uma consultoria que possa montar um business plan de forma adequada e estruturada para dar suporte para os pequenos e médios empreendedores. É uma consultoria que vai fazer planos de negócio para quem aplica visto, para que possa ter um segmento, trabalhar num segmento bom e seguir crescendo nessa linha de proposta. E o que a gente fez?
a gente separou, a gente estudou, no caso eu e meu marido, nós estudamos e a gente entendeu que para mostrar que eu era bem posicionada, Sim. Eu tinha que contar a minha história. Olha. Eu tinha que mostrar e demonstrar como eu consegui atingir meus objetivos, qual foi o resultado desses objetivos. Uau. E a gente foi criando um outro documento, que na época eu chamei de dossiê. Diferente do que tinha no mercado, por exemplo. Diferente, eu olhei vários. Olha. E a gente falou assim, mas isso aqui não responde essa questão que está aqui. Esse não responde. E a gente foi construindo. Então, tu te aprofundou muito nisso, que é exclusivo para o EB2NW. Exatamente. Uau, que maravilha, Rose. E daí a gente criou sessões. Então, a gente criou, a gente faz uma introdução, a gente conta das habilidades especiais como se fosse um resumo. Claro. Conto o meu histórico de educação. Sim. Onde eu estudei. Claro. As línguas que eu falo. Sim. Conta a história profissional, tentando sempre colocar aqueles detalhes importantíssimos. E cada vez que fosse importante, a gente contava como e o resultado. Ótimo. Daí a gente faz qual que é o Propose Endeavor, que é o que você veio fazer aqui. Sim. Então a gente fala assim, ó, tá vendo? Eu tenho essa capacidade e eu vou fazer isso, porque eu tô bem posicionada para este negócio. Então, tudo tem fundamento naquilo que tu te propôs a fazer. Nesse dossiê que tu... Na época a gente chamou de dossiê. Daí a gente fez uma pesquisa de mercado, fez uma pesquisa de quais eram as prioridades dos Estados Unidos. Olha, e linkou, este negócio vai ajudar os Estados Unidos a seguir nesta direção, nessas prioridades. Uau! Demonstrando o impacto que ele teria nos Estados Unidos. Claro, estou impressionada, Rose. Então daí, só para você entender, como eu ia trabalhar com o pequeno empresário, a gente demonstrou que o número de pequenos empresários nos Estados Unidos, principalmente depois do Covid, estava crescendo e que tinha uma estatística que 50% dos novos negócios quebravam porque não tinham um business plan bem estruturado. Tinha uma estratégia estruturada. Exato. Olha que maravilha isso. Então a gente foi linkando tudo, costurando, só que a gente, como... a gente tem todo um background de como escrever e passar a informação, a gente estrutura todo o texto de uma forma que seja uma leitura conduzida de forma clara. Clara e objetiva para o fiscal da... Daí a gente colocou qual que era o impacto na economia e uma conclusão. Uau! E separado disso, não foi o meu caso, porque eu fui como consultora, eu não precisei montar um business plan. Quando alguém vai montar um negócio, tipo, vai montar uma clínica de dentista, odontológica, né? Aí precisa um business. Precisa um business. Então, quando eu explico a proposta, eu falo assim, olha, se você quiser detalhes de como vai ser estruturado esse negócio, tá no business plan ao lado. Isso, na parte 2. Eu não tinha visto ainda dessa forma. Então realmente eu não conheço ninguém que faz dessa forma. Se destacam incrivelmente. E o que aconteceu? A gente estava naquela fase super complicada do Covid. Aproveitaram a pandemia e se dedicaram nisso. Todo mundo que aplicou também estava sem resposta. Sim, muita gente ficou... Nossa, mais de 2 anos até aconteceu. A gente aplicou e em 4 meses recebeu uma aprovação. 4 meses? Não, isso é incrível. Daí o mais...